Bom dia, meus amores! Olha, hoje nós vamos começar a nossa aula estudando geografia. Hoje nós vamos trabalhar com geografia. Vamos fechar as duas últimas regiões brasileiras, que são a região sul e a região centro-oeste. Então, vamos abrir o nosso livro na página 319 e vamos trabalhar até a página 334 e assim finalizar o nosso livro de geografia. Bom, hoje nós vamos falar sobre a região sul. A região sul ela é formada por 3 estados, que são, olha o território de rosa da região sul. Ela é a menor região do Brasil e ela é formada por 3 estados, que são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São 3 estados que formam essa região. Essa região, como a tia falou, ela é a menor região brasileira no quesito territorial, mas ela é a segunda região mais industrializada. Ela só perde para a nossa região sudeste, ok? Então agora nós vamos falar sobre o clima e a vegetação da região sul. Bom, na região sul atuam 2 tipos de climas, que são o tropical típico e o subtropical, tá? O tropical típico pega parte norte do Paraná e o restante dos outros estados, né? Parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, predomina o clima subtropical. Que tipos de formações são nativas da região sul? O campo e a mata de araucárias, tá? São formações nativas dessa região, mas que estão também devastadas pela atividade desenvolvida como a agropecuária, ok? Em relação a relevo e a hidrografia, nós vamos falar que o relevo da região sul predomina relevo de planalto. E também nós vamos destacar aí que a maior parte do rio, tá? Dos rios da região sul percorrem por relevos irregulares. Então, como nós já vimos anteriormente, que os rios que percorrem em relevos irregulares são rios que são utilizados para a produção de energia. Então, essa região tem um importante potencial hidrelétrico. Nós vamos ter aí a usina hidrelétrica de Itaipu, que 15% da energia gerada nesta usina ilumina, tá? Gera energia para o Brasil 15% e 90% da energia gerada nessa usina hidrelétrica ela fornece para o Paraguai. Agora nós vamos falar também sobre a diversidade cultural da região sul, que é marcada por uma grande influência de imigrantes, principalmente os alemães, italianos, poloneses, ucranianos, japoneses, sírios e libaneses, esses povos que muito contribuíram para a formação cultural das pessoas, né, dessa região, tá bom? Agora, como a tia havia dito para vocês que
essa região é marcada por uma grande influência dos povos imigrantes. Nós vemos isso nas construções e nas organizações urbanas, que a maior parte dessa população da região sul mora nas cidades. Agora nós vamos falar das atividades econômicas desenvolvidas na região sul. Nós vamos aí destacar as indústrias, tá bom? As indústrias, mas também nós não podemos esquecer das atividades como a agricultura e a pecuária, que também são desenvolvidas, praticadas nessa região. Mas vale ressaltar aí as atividades industriais, porque, como a tia havia dito anteriormente, que a região sul é a segunda região mais industrializada do Brasil. E aí vai se destacar as agroindústrias, ok, gente? Então, vocês irão fazer as atividades relacionadas à região sul. Agora nós vamos para a região centro-oeste. A região centro-oeste é a segunda maior região do Brasil. Prestem atenção. A primeira região, a maior região brasileira é a região norte. A segunda maior região em extensão territorial, nós vamos falar que é a região centro-oeste. A região centro-oeste faz limite com a região norte, com a região nordeste, com a região centro-oeste e com a região sul, tá bom? E ela está localizada no centro do nosso país. Olha aqui, aqui de amarelo é o território da região sul, que é formada por 3 estados, que são Mato Grosso, Goiás, onde fica o Distrito Federal e a cidade de Brasília, e Mato Grosso do Sul, ok? Então, nós conhecemos aí os 3 estados que formam a região centro-oeste, a segunda maior região do Brasil. Nós vamos falar aí sobre o clima e vegetação dessa região. O clima predominante é o clima tropical. Mas também nós não podemos esquecer que o clima equatorial, ele atua na porção norte, tá? Na porção norte do estado do Mato Grosso. Ou seja, daqui para cima atua o clima equatorial. E os demais porção territorial predomina o clima tropical. Agora nós vamos falar sobre as formações vegetais dessa região. Nós vamos falar que podemos falar que a região centro-oeste abriga várias formações vegetais. A tia costuma dizer que é o berço das outras formações vegetais que nós encontramos em várias partes do Brasil. Mas nós vamos destacar aí o Cerrado e o Pantanal. O Cerrado ocupa a porção central da região, onde predomina o relevo de planalto. E o Pantanal se estende pela área de planície, tá? Entre os estados do Mato Grosso e o estado do Mato Grosso do Sul, ok? Mas também nós vamos encontrar aí a presença da floresta amazônica, da floresta tropical, do campo, que também são vegetações nativas dessa região. Mas o que vale ressaltar aí que o Cerrado e o Pantanal, eles se destacam. E essas
formações vegetais se encontram altamente alteradas, ou seja, devastadas devido às atividades praticadas nessa região. Bom, em relação à população, nós vamos falar que a população que habita a região centro-oeste, ela está expandida, ou seja, está distribuída de maneira desigual, tá bom? Assim como em outras regiões, a maior parte da população vive principalmente nas cidades, mas queremos destacar aí também uma grande parcela de população indígena na região centro-oeste. Assim como na região norte, nós vemos um número de concentração de povos indígenas. Na região centro-oeste também nós temos uma grande concentração de povos que habitam aí, povos indígenas que habitam essa região. Ok? Agora, em relação às atividades econômicas da região centro-oeste, nós vamos destacar a agricultura e a pecuária. São as principais atividades econômicas desenvolvidas nesta região. Mas também vamos destacar as agroindústrias e também o turismo, ok? Então agora vocês irão ler, como a tia sempre fala, não adianta ficar só com o que você está ouvindo a tia falar. É necessário que vocês leiam, porque vocês vão ter mais riquezas de detalhes. E riquezas de detalhes são importantes nesse momento para vocês. E aqui nós temos o resumo de cada uma das regiões brasileiras, ok? Então agora vocês ficarão lendo e depois vocês farão as atividades. Qualquer coisa podem chamar, que a tia está prontamente para ajudá-los, ok? Então, beijo, ótima aula para vocês!